Então, nesta ação penal 504-65-12-94, depoimento do senhor ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Senhor ex-presidente, o senhor foi arrolado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir o senhor ex-presidente, apenas porque assim dispõe a lei, no sentido de que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito também a um processo, certo? Tá. Conheço a lei. Perfeito. E dito isso, eu vou passar a palavra aqui à defesa do senhor Paulo Okamoto, que arrolou o senhor ex-presidente como testemunha. Com a palavra então, defensor. Presidente, Vossa Excelência foi presidente de 1995 a 2003, mas foi ministro das Relações Exteriores. Pode descrever como são as relações de troca de correspondência de presentes ou de visitas de Estado? Olha, tanto como ministro das Relações Exteriores como presidente, as relações são formais, né, entre presidentes. Com o tempo, quando você exerce, como foi o meu caso, muitos anos, você acaba tendo alguns presidentes com os quais você tem uma relação mais pessoal, mais direta. Normalmente, no meu caso, como era presidente, quando eu falava com um chefe de Estado, em geral, eu estava com alguém perto de mim. Né? Porque é sempre conveniente ter alguém que participe, ou saiba da conversa. Eu não vou dizer que isso tenha sido permanentemente assim, porque alguns presidentes foram meus amigos, são meus amigos. Tá? E com o tempo, como eu disse, você acaba tendo relações mais fluidas, que pode ocorrer uma outra vez. Por exemplo, muitos relacionamentos com os presidentes da América Latina, com o da Europa, eu me lembro do Chirac, que tinha duas relações, com o Tony Blair, com o Daleno, o primeiro-ministro, com o Clinton. Mas, sobretudo, aqui, com o Sanguinete, do Uruguai, do Paraguai. As relações são de pessoa a pessoa, né? Mas, em geral, isso só depois de algum tempo de exercício do cargo. Como ministro do exterior, é um pouco diferente, porque você não tem o status para ter uma relação direta. Eu fui ministro do exterior do presidente Itamar Franco, que não era muito afeito a relações sociais. Então, em geral, quem tratava era mais o ministro do exterior, era eu quem tratava, mesmo em reuniões formais, o presidente também me passava a palavra, eu falava. Então eu tenho um relacionamento, eu mantenho até com alguns deles, tanto com esses presidentes. E nessas visitas de Estado, a entrega de presentes se faz diretamente ao presidente, é catalogado, entrega assessoria, para onde vão esses presentes enquanto o presidente está no cargo? Enquanto o presidente está no cargo, é o seguinte, é formal. Né? Vou contar uma quase anedota. Uma vez eu fui em visita de Estado da Inglaterra, e ao momento que você tem a chamada troca de presentes, quem se encarregou dos presentes, no meu caso era o Itamaraty, né? E de repente eu dei para a rainha da Inglaterra o presente que ela ia dar a mim, eu não sabia qual era, então ela disse, oh, my horse, era um cavalo, que ela ia dar para o presente a mim. Outra vez eu com o Papa, deu uma confusão enorme, porque o Itamaraty tinha encontrado no antiquário qualquer uma santa, e eu tinha que dar ao Papa. O Papa mal olhou para a santa, só que a santa veio de Paracatu, e o pároco de Paracatu fez manifestações contra, que era patrimônio nacional, não sei o quê, era uma santa comum. E nós resolvemos trazer da santa para o Núcleo Apostólico de Brasília. Então são coisas desse tipo. E a gente mal sabe o presente que está dando e o presente que está recebendo. Se quiser uma outra anedota, quase, eu fiz nessa minha ocasião de visitar a rainha da Inglaterra, que eu tinha que jantar com a rainha-mãe. Como a rainha-mãe não pode jantar com quem ela não conhece, no banquete oficial, para lá ser Buckingham, onde eu estava hospedado, eu tinha que visitar com a última mulher, a rainha-mãe primeiro, e fui. E lá ela estava feliz, porque ela tinha recebido um presente meu, eu não sabia. E
eu começava a olhar em volta o que era aquilo. Até que eu vi um pássaro de pedra, com um bico de prata, bastante feioso. Era aquele, eu descobri que era aquele, e ela estava muito armada. Ela falou, eu tirei o nome dos grandes senhores, eu não vou desse passarinho. E eu não tenho o nome do passarinho, eu já nenhuma, né? Já foi no jantar à noite, ela passou muito conversando comigo, não tinha bem ao máximo do diabo. Então, sim, coisa desse tipo, não tem nada assim muito especial, né? Aquilo é registrado, fotografado, tinha fotografia, guarda, eu não tenho, o Instituto meu tem lá as fotografias dos presentes trocados. Vossa Excelência, quando era ministro, acompanhou de alguma forma, ou sabe como o acervo do presidente Itamar Franco foi separado, como ele foi remexido, como foi retirado, o transporte, tem algum conhecimento? Não sei, não tenho, porque eu já era nessa altura ministro do Estado da Fazenda, né? Eu tinha afastado para poder ser candidato, eu não tenho ideia. O presidente Itamar não era um de grande organização nessas coisas, não tenho a menor ideia. Provavelmente outras pessoas da entourage dele sabem melhor que eu. E quanto ao acervo de Vossa Excelência, quando o presidente vai deixar o cargo, como é separado o acervo? Quem escolhe o que é do acervo público e o que é do acervo do presidente da República que deve acompanhar o presidente? Existe uma lei que determina isso, e uma regulamentação que eu fiz. Quem é a autora real da revista vai ser inquirida aqui, a Daniela Dayon. Essa senhora trabalha comigo, não sei quanto tempo, não vou dizer que ela não vai gostar muito, uns 40 anos, eu era amigo do marido dela. Bem, ela que só pode dizer com mais propriedade isso é feito. Pela lei, aquilo que o presidente recebe pertence ao seu acervo pessoal e tem interesse público. É uma lei um pouco ambígua, porque inclusive dispõe que o presidente pode eventualmente vender os objetos, mas eles são de interesse público. Bom, eu não vejo nada, obviamente. Agora, o que faz a separação? Eu estava fora, eu deixei a presidência, fui para a Europa, passei alguns meses na França. Eu não sei exatamente e tal, mas no Palácio do Planalto existe um departamento histórico. Então, todo esse material passa por lá. A Daniela era chefe do departamento. Então, é lá que é feita a separação. Porque, por exemplo, cartas populares são centenas de milhares. Isso, aliás, é um problema a ser resolvido. Pela lei, o acervo é de interesse público e é pessoal. Só que não tem apoio financeiro nenhum. O presidente não sabe, ele não tem nem aposentadoria, não tem nada. E tem 4 assessores, 4 seguranças, um imposto, já não tem um local para pôr, e você tem que cuidar desse acervo. Essa é o que tem resolvido mais facilmente isso, que tem lei ruim. E como o acervo é de interesse público, você apela a 2 anos para que possa manter, porque você não tem, é obrigado a manter e não tem os bens para manter. É essa a situação. Isso que eu ia perguntar, inclusive, se Vossa Excelência pode dizer qual o volume de cartas, quadros, filmes, discursos, quer dizer, qual o tamanho de um acervo assim? É enorme. Vários containers que devem ter vindo para cá. No Instituto, eu mantenho, isso custa milhares de documentos. No meu caso, nós passamos tudo para a internet, tem acesso público disso aí. Lá no Instituto, você encontra expostos a maior parte dos objetos, não tudo, porque muita coisa tem uma reserva ainda. O número é muito grande. Cartas são talvez centenas de milhares, não ficaram comigo, ficaram 10% dessas. Quem pode responder isso é a Daniela Dayon. O que separou, que não foi por acaso. Né? Cartas de presidentes estão comigo. De vez em quando eu exponho no Instituto. Né? Agora, recentemente, estava lá na discussão, tem carta assinada por Chaves, por Tony Blair, enfim, vários personagens da época mandam carta de todo tipo. São muitos. Documentos audiovisuais é muita coisa também, porque toda a vida do presidente é filmada o tempo todo. E manter tudo isso é uma complicação. No nosso caso, nós mantemos em lugar refrigerado para guardar. Essa é a razão pela qual você tem que ter um local. Isso me preocupa. Como eu venho da academia,
eu sempre me preocupei com a documentação. A Nayane poderá explicar isso melhor. Mesmo quando eu estava na presidência, o que nós vamos fazer com essa papelada? Por quê? Porque eu me lembrava da papelada que se atribuía a existência ao Jânio Quadros. E diziam que estava com o Zé Aparecido de Oliveira, que era um amigo meu, do Jânio. Bom, eu nunca mais vi isso. Que estava numa fazenda, não sei onde. O do Getúlio foi a Celina Vargas, foi neta dele, que aliás foi quem me fez fazer a memória que eu estou publicando. Tá? Me deu um papel, um caderno, um lápis, a primeira página da memória do avô dela, que na época não eram publicadas ainda, com fax, na época era um fax. A Celina saberá melhor, eu creio que é uma parte na Fundação Getúlio Vargas. A do Celino, a parte está no Memorial JK. O do Castelo Branco tem lá no Ceará. Mas dos outros eu não sei. Em geral se perdem esses documentos. Nós damos pouca atenção à parte bibliográfica e arquivística. No caso do Instituto, nós demos muita atenção. Vossa Excelência tem conhecimento como os presidentes estrangeiros que Vossa Excelência tem contato resolvem o problema do arquivo, como eles financiam seus arquivos, se eles montam institutos, se essa tentativa de preservação ocorre mesmo antes da saída do presidente, como ocorreu com o Obama. Qual o conhecimento de Vossa Excelência e a época, se Vossa Excelência tentou compreender como isso ocorria no mundo? É verdade, tanto assim que o Benet pode responder que eu pedi que havesse uma análise em alguns locais. Nos Estados Unidos, o sistema é diferente do nosso. Nos Estados Unidos, a documentação toda vai para o presidente, mas ela é de responsabilidade pública. Então, o presidente dos Estados Unidos, ele coleta recursos para fazer um prédio. Eu visitei o prédio do presidente Clinton, em Little Rock. Eu sou amigo dele. Se for lá, tem meu retrato lá dentro do instituto dele. Bom, o que ele fez? Fez em Little Rock o prédio. Agora, o governo americano dá uma soma de 4 milhões por ano, mais ou menos, para a manutenção do arquivo. Nesse caso, o arquivo é total. Vai tudo para lá e é do governo. O prédio ele tem que doar ao governo também. O dinheiro é público, ele levanta o prédio, o dinheiro e faz. Eu conheço esse do Clinton, conheço o Johnson, que está na Universidade do Texas. Eu ganhei uma vez um prêmio, muitos anos lá, fui lá e visitei o prédio do Johnson. Mas é um pouco, no caso do Johnson, mais que do Clinton, é um pouco uma espécie de idolatria do presidente. O automóvel que usar a roupa do casamento, esse tipo de coisa assim, junto com muitos documentos também. Passagem, dessa vez que eu visitei no Texas, no presidente Johnson, eles fizeram uma exposição a respeito das minhas campanhas eleitorais. Eles tinham uma enorme quantidade de documentos na minha campanha eleitoral que vai para o Brasil, na universidade. Os americanos prestam uma grande atenção à documentação. Bem, não é assim em toda parte. Na França é mais precário. Os presidentes criam institutos. Chirac, por exemplo, criou um instituto, eu até sou membro nunca fui, mas sou membro do conselho, de qualquer coisa, onde ele telefonou para o ex-presidente do México, Sid Fox, para me convidar para ir ao México por uma coisa do Instituto Fox. Ele tem também. No meu caso, como nós não temos esses recursos, eu era bastante amigo do Mário Soares. A Daniela poderá contar, porque ela visitou lá, eu também visitei várias vezes. O que aconteceu? Ele ganhou da Assembleia, ou do governo, uma casa em frente à Assembleia. E ele usa esta casa. Por que eu usei isso como modelo? Porque o instituto dele é altamente tecnicizado. Quer dizer, ele passou a usar a internet, a escanear os documentos, uma coisa. E fez junto um centro de debate. Foi o que eu fiz. Se você for visitar, então, todos os convidados aqui do Instituto, vocês vão ver que lá tem, primeiro, tem toda uma parte de documentação, de tratamento dos dados, do documento, que se põe à disposição dos pesquisadores na internet, e nós fazemos seminários frequentemente, em média, 20 e 30 por ano. É uma espécie de thinking tank. Aliás, diga de passagem, a Universidade da Filadélfia tem uma avaliação do think tank que considerou generosamente esse nosso aqui como um dos 10 melhores da região, da América Latina, então coisa assim. Porque tem um thinking tank, nós discutimos temas de interesse nacional
muito frequentemente, gente que passa pelo Brasil vai lá, tem seminário de estudo, e tudo é permitido. No nosso caso, a gente teve um empenho em transformar em algo usável pelo público. Então, nós usamos mais um modelo do Mário Soares, que é mais modesto. Aqui ninguém dá nada, quem que dá? Através da Lei Rouanet, você consegue recursos para o tratamento do material. E você consegue recursos através não só da lei, mas de doações para auspiciar debates, seminários e, eventualmente, para dar um down, que se chama, um dinheiro lá. No nosso caso, eu tive sempre empenho em transformar em fundação. Não é? E hoje é uma fundação. Por que a fundação? Porque o Ministério Público está lá dentro. Tem o juiz, o curador das fundações, que toma conta e aprova. E nós temos o Conselho Fiscal, lá tem o Conselho Fiscal, aquele rapaz, o Everardo Maciel faz parte, gente competente, o Filipe Restudo, gente de peso assim, e tem que tudo é verificado pelas empresas de verificação, não sei o quê. Mas, para voltar à sua questão, é muito variável, alguns cuidam, outros não cuidam. A mesma coisa dos presidentes brasileiros, alguns cuidaram, o presidente Sarney cuidou de fazer, eu fui lá uma vez, e tem um documento preservado e tal, tem um prédio, teve algum apoio público, depois fizeram confusão com ele, até escrevi uma carta em apoio, que eu achei importante guardar a documentação. Eu imagino, perguntar a Vossa Excelência, que na saída da presidência, a responsabilidade desse arquivo gera determinadas preocupações de estruturação de local, de espaço, para transporte desse acervo. Se Vossa Excelência, ao fundar o Instituto, levou em consideração essa experiência internacional e se tentou estruturar isso já antes da saída da presidência. Olha, o que nós fizemos? Eu tinha antes, não lembro exatamente o nome, Sociedade de Estudos Constitucionais, alguma coisa assim. A sociedade foi transformada depois em Instituto Fernando Henrique. E eu tomei posse, eu sou presidente do Conselho de Curador. Eu fui para a Europa, logo deixei o governo e fui para a Europa. Passei vários meses na Europa. Enquanto isso estava se constituindo, e se constituiu, eu fiquei presidente do Conselho de Curador. E certamente nós começamos a pedir algum recurso, pequeno, para isso. Provavelmente os recursos, eu não sei de cabeça, mas está tudo registrado, foram doados no começo para poder fazer frente a essas despesas, porque, obviamente, o presidente sai de lá, se for correto, com dinheiro, sem condição de pagar, não, totalmente a manutenção do acervo. Impensável, pelo menos impensável. Digamos, no mínimo, tão pouco contentor, ou alguém contentor, depende da condição, mas você não tem como não disponibilizar de meios. Vossa Excelência, tanto como vice-presidente como um acadêmico conhecido, não podia deixar de lembrar de um professor que sempre cita Vossa Excelência, José Cerqueira Filho. Qual a importância histórica de um acervo como Vossa Excelência, como esse do Lula, para compreender a história do país, para resgatar a história do país, o futuro e hoje? Eu acho que é fundamental. Eu acho que é preciso dar mais atenção a essa documentação. No meu caso, eu doei ao Instituto a biblioteca familiar minha da USP, minha era também professora da Universidade de São Paulo. Tinha mais ou menos 15 a 20 mil volumes estão lá. E os arquivos que eu tinha, meu pai e meu avô. Por quê? Porque o meu avô participou bastante ativamente da proclamação da República. Então tem uma certa história. Outro dia um rapaz que trabalha lá pegou uma carta que era da minha avó, que falava do Deodoro, dizia, Deodoro aqui não Fonseca. E Floriano, mas foto. Tome cuidado, não é? Então, eu não sei o que tem, mas o que eu tinha, que não era tanto assim, do meu avô participou da Revolução de 22, de 24 morreu com o título de Marechal, etc. E meu pai foi deputado federal, era general também. Então, do meu pai tem muita coisa também lá,
que tem muita fotografia. Pode pegar na internet. Outro dia eu vi por acaso, até está por aqui, uma fotografia, eu creio que foi o Cabão que publicou no livro do todo o estavam vários militares. Bom, meu avô, meu pai e tal, um deles pequenininho, achei o Dutra, que foi o presidente da República. Está lá, era o Dandiola do meu avô. Bom, então isso tem alguma, isso é iconografia, não tem grande valor assim, além disso. Mas é óbvio que uma pessoa que exerceu funções, você tem que guardar. E eu guardei também muita coisa que está lá, é da minha vida pré-presidencial. Não só como ministro, mas como professor. Tem cartas, correspondência. Eu não sei, eu não sou muito dedicado a mim mesmo. Eu não fico lá olhando, não sei o que tem, mas tem muita coisa. Eu trabalhei em várias universidades do mundo. Tem cartas de pessoas. Por exemplo, eu me lembro de um Raimundo Damon. Ele mandou uma carta, o que é amigo, tem várias pessoas que estão sendo conhecidas mundialmente, estão lá. Então tem importância, eu acho que você tem que dar atenção. Mas independentemente de ter tido uma vida acadêmica, ou de ter antepassados que tenham tido participação, o fato de ter sido presidente da República já em si leva a você tem que ter cuidado com a documentação, porque para a história tem que guardar. E o arquivo, eu entendo, é dividido entre correspondências, livros, né, e objetos tridimensionais. Entre esses objetos, o Marcelino, por exemplo, citou, ele deve ter vários, mas esse que o Marcelino teve presente, um pato, como foi o nome do animal, um livro de prata, um livro de prata, etc. Quer dizer, dentro do acervo presidencial, esses objetos ditos de valor, entre aspas, se você pode dizer qual o valor que ele tem, esse valor realmente é muito maior do que o objeto do momento histórico em que ele... Se você sabe descrever quais são esses bens tidos como tesouros presidenciais. Eu não creio que é tesouros propriamente disso, né? Pode ser que um ou outro tem em si algum valor, mas não creio que seja essa a característica central. A característica central é que foi dada por alguém que tem simbolicamente importância. E mesmo que tenha valor, o que você vai vender? Para quem? Né? Aliás, não pode, pelo menos você tem que. Você pode vender, mas tem que oferecer primeiro ao Tesouro Nacional, que não vai querer comprar. Né? Então eu acho que o valor é muito mais histórico do que material. Eu não tenho quadros no sentido. Em geral, os quadros, no meu caso são bem coisas de tucanos, de todo tipo. Alguns horríveis, outros não. O pessoal está tucano, o povo está tucano, alguém está tucano, não sei o quê, quadros. Né? Alguns estão lá expostos no Instituto. Né? Tem vários presentes que estão lá. Tem certo, pode ser que tenha algum valor, mas não ficaria vendo simbólico. Do ponto de vista legal, por exemplo, então isso não é declarado em Bolívia como uma prece patrimonial, não declara uma daga, ele faz parte de um conjunto de um acervo. Por exemplo, você, por curiosidade, talvez ainda você possa ver lá no Instituto, tem arreios de cavalo. Por que estão lá? Porque foi o cadastro que ele deu. Curioso, né? Dali manda cavalo, arreio de cavalo, político e tal, falou simbólico, mas o importante é o cadastro, esteja lá e tal, porque em si, olhar se tem, qual é o material que tem aqui, isso não tem. Não creio que seja, não é um objeto, é do presidente, mas ele deveria ser público, não entra na sua declaração de bens. Vossa Excelência sabe se, quando Lula foi sair da presidência, se Paulo Camoto ou se outras pessoas também vinculadas ao governo visitaram Vossa Excelência, visitaram o Instituto para saber como funcionava, como se mantinha, se foram ao Instituto e a Vossa Excelência, pedir conselhos do que fazer, como fazer. O Paulo Camoto foi. O Paulo Camoto foi lá, eu convidei várias vezes, o presidente Lula nunca foi, nem o presidente Sarney. Que é difícil. Eu também nunca fui um deles, né? Fui Sarney há muitos anos. E não era presidente. Ou talvez, eu não era presidente. Agora, o Camoto foi. Eu conheço o Paulo Camoto, como conheço o Lula, das greves aqui do ABC. Na época nós estávamos lutando contra o regime militar e tal.
o Caboto foi presidente do SEBRAE também. E foi lá e foi acompanhado de uma outra pessoa, por nome me escapa agora, que também era ligada a ele. O Caboto esteve longamente conversando com a Daniela Argaion para saber dessas coisas. E no final me visitou também. Eu disse a ele que estava me preparando para transformar em fundação, pelas razões que eu aleguei. E foi isso, ele visitou. Se você silêncio das empresas que contribuíram através da Lei Rouanet, continuam contribuindo, se você silêncio lembra de nomes de empresas e se a OAS alguma vez contribuiu para o acervo? Que eu me lembro, não. A OAS não. Eu nunca tive relações com ninguém da OAS. Em geral, quem contribui no começo são as pessoas nas suas relações mais pessoais. Então, a OAS não. Certamente, quem pode ter contribuído, se você quer saber se outras empresas podem, como chama? O Everest, a Camargo, o Banco Itaú, o Banco Safra, o Bradesco, as contribuições pequenas no início para montar, está tudo registrado lá, está tudo registrado, não sei o quanto. A OAS eu nunca tive contato. Muito satisfeito. Eu, antes de ver os defensores aqui em Curitiba, eu pergunto se algum outro defensor em São Paulo tem perguntas. Algum defensor aqui em Curitiba tem perguntas? Eu tenho. Então, por gentileza, doutor. Bom dia, presidente Fernando Henrique, Cristiano Zé Martins, advogado do ex-presidente Lula. Presidente, no final do mandato, do segundo mandato do senhor, a imprensa noticiou que o senhor fez um jantar no Palácio para discutir a questão do acervo presidencial. E lá, empresas compareceram e acordaram fazer doações. Empresas como a Odebrecht, através do Emílio Odebrecht, a Camargo Correia, por meio do Luiz Nascimento, dentre outras. Quer dizer, ali o senhor constatou que havia, em relação a essas empresas, a percepção da necessidade de preservar esse acervo presidencial, por isso elas fizeram essas doações? Veja, segundo o Guilherme, bem foi o seguinte: de fato, um jantar no final do meu segundo mandato para saber da eventualidade de ter base para organizar o Instituto. Quais foram as pessoas que lá estiveram? Alguns eu conhecia. Alguns deram, outros não. Recursos para o Instituto. Não houve nenhuma cota, nenhum pedido expresso e nem todos contribuíram. Eram talvez 8 ou 10 pessoas. Não posso garantir quem eram as pessoas, talvez esse que o senhor citou, mas talvez o Benjamin Steinbrück, que aliás não creio que tenha dado. Não sei se a Cátia Almeida Braga, que é muito amiga minha, foi convidada ou não. Segura provavelmente o Pfeffer, o pai dos atuais Pfeffer, com quem o Max, com quem eu me dava bastante bem. Enfim, geralmente pessoas que eu tinha algum contato. Se você for ler as minhas memórias, eu menciono vários deles. O Odebrecht, que é possível, agora estão na moda, mas bastante discussão. Eu menciono várias conversas que tive com o Odebrecht, o Odebrecht. Eu publiquei, depois que começou toda essa coisa, eu publiquei tal como está, porque eu gravei os contatos que eu tinha, não tem por que negar os contatos, aliás, sempre foram, como eu digo lá, nunca tive discussões que não fossem publicáveis. Né? E, obviamente, eu tenho contato com muitos, centenas de empresários, no Brasil e no exterior. Né? E nunca deixei de receber pessoas, mas também devo dizer com toda a tranquilidade que até hoje eu falo com quem quiser falar comigo, eu converso. E provavelmente conheço pessoas que conhecem o mundo todo. Né? E não tem... Então, nesse jantar, eu vou saber, será que a base para isso não foi para levantar recursos? Eu vi que foi publicado um pouco bondosamente essa reunião por alguns participantes, dizendo como se fosse uma... Não foi. Podia ter sido, porque você tem que pensar o que você vai fazer com esse material. Não se está fazendo nada ilegal, né? Mas não foi. Foi para saber se havia espaço
espaço para alguma contribuição, e os contribuições efetivos só vieram mais tarde, e alguns dos arquivos tiveram contribuíram, outros não. Perfeito. Exatamente a linha que eu coloquei foi se essas empresas, né, se elas tinham a percepção de que havia necessidade de preservação desse material que integra o acervo, e por isso elas cogitavam ali de contribuir, de fazer doações. Bom, certamente, a motivação era essa. Agora, se ela tinha, como eu disse, algumas contribuíram, outras não. Tem muitos como eu fiz na vida, contribuíram também. Continuam contribuindo, aliás. Perfeito. Presidente, essa preocupação, né, em torno da organização do acervo presidencial, o senhor se recorda, quer dizer, quando que o senhor começou a discutir isso? Bastante. Sim. Não, bastante tempo antes, porque eu na minha vida olhando arquivos, né? Eu comecei como sociólogo, eu era um estudante aqui antes, eu fui assistente de uma senhora chamada Alice Canabrava, que é uma historiadora. Eu fui professor de faculdade de economia. Nessa época eu tinha 21 anos, no meado professor de faculdade de economia. E eu passava boa parte do meu tempo ao Museu dos DOPS, ou era o DOPS, é o museu hoje, que era o arquivo do Estado, lendo atas da cidade de São Paulo do século XVII, XVIII, eu tive que fazer curso de caligrafia para entender a leitura. Então, é natural que eu tenho preocupação com documentação. Eu vi a vida toda em arquivo, andei em arquivo do Paraná, que até, não sei se era do Rio Novo, era meu pai do Paraná também, mas eu estive lá para fazer o estudo dos arquivos, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Eu sempre tive preocupação com a questão de documentação. E certamente, mais um número diário, não sei se quando chegar a esse momento, que eu vou publicar talvez no começo do ano que vem, vocês vão ver que tem já como referência a reuniões com a Daniela Dail, com outro assessor meu, sobre o que eu vou fazer nessa papelada. É natural, tem que preocupar. Eu vou interromper um minutinho o depoimento pelo tamanho do áudio aqui, nós já retomamos então.